Qual que é a ideia do Open Finance, né? Eu tenho o meu dado é meu. Eu preciso usar esse dado para trazer benefício para mim. Então eu vou compartilhar por quê? Todo mundo tava querendo ir por um caminho. Eu falei, não, cara, a gente precisa ir por outro caminho. E isso deu muito certo no final, ainda bem, né? Em alguns momentos também vai dar errado, mas você precisa arriscar e ser o líder e a pessoa que vai direcionar o seu time. Todo mundo decide com pouca informação. A sua troca de emprego, quem que você vai contratar, você vai parcelar uma compra, aquele seu sim e o seu não diário. Agora, imagina decidir isso para milhões de clientes. Hoje, o Diógenes Júnior, gerente sênior da ciência de dados do Bradesco, abre a caixa preta do que interfere diretamente na sua vida, no seu trabalho, como os dados, a IA, interferem em cada minuto da sua vida e como eles podem jogar a seu favor na empresa e, claro, o que está também, vamos trazer aqui o que está por detrás de tudo que o pessoal tanto fala de dados, de inteligência artificial e o que eles vêm fazendo diferença hoje no seu dia a dia. E esse episódio, como sempre, ele é patrocinado aqui por quem quer e acha muito importante se transformar a sua empresa. Então a Skillflow, que é a consultoria que desenvolve lideranças capazes de transformar verdadeiramente unindo inteligência emocional, cultura e foco em performance. Tudo isso de uma forma sustentável para que isso caminhe sempre dentro da sua empresa. E também temos o apoio da People Shaper Academy, que prepara e posiciona líderes para atuarem como consultores, mentores, treinadores e palestrantes, para que esse impacto com um método de posicionamento estratégico no mercado faça a diferença para você, faça a diferença naquilo que você tem para entregar. E ambas, assim como o podcast, apostam em lideranças que criam futuros desejáveis hoje, né? Para a gente começar, Diógenes, seja muito bem-vindo. Obrigado aí, Matheus, pelo convite. Eu acho que é muito bacana estar aqui falando sobre um assunto que eu acho que me brilha os olhos cada vez que eu estou conversando com alguma pessoa, né? É claro que tem pontos que são estratégicos das empresas, mas eu acho que a gente vai poder abordar aqui num contexto geral muita coisa que está sendo discutido aí de tecnologia, de modelagem, de riscos, de fato, para garantir que as pessoas possam ter um bom crédito, uma boa recuperação de crédito, enfim. Não, a gente vai trazer isso aí. E deixa eu pegar um ponto aqui já para cutucar você um pouquinho. Me diga, no momento da nossa vida, a gente, como líder, a gente sempre precisa tomar algumas decisões muito importantes. Qual é aquela mais impopular, aquela que você teve que brigar para fazer acontecer? Eu acho que não tem uma ação específica, tá? Mas eu acho que, assim, como líder, eu acho que você tem que ter a capacidade de dizer não, de saber o momento que você precisa ouvir as pessoas. Eu acho que esse momento tem que ser sempre, mas é saber o que você vai seguir com aquilo que você ouviu ou não. Então você tem que tomar decisões, de fato. E eu acho que em alguns momentos você tem que colocar o seu papel de líder de falar, não, ó, você tá me falando isso, mas eu tenho argumentos para ir para outro caminho, né? Então acho que existiram vários aspectos aqui que eu posso elencar. É a definição de um produto, como que a gente vai fazer o go-to-market daqui para frente, né? É esse ou esse produto? Todo mundo tava querendo ir por um caminho. Eu falei, não, cara, a gente precisa ir por outro caminho. E isso deu muito certo no final, ainda bem, né? Em alguns momentos também vai dar errado, mas você precisa arriscar e ser o líder e a pessoa que vai direcionar o seu time. Eu acho que é muito nesse sentido, tá? E é uma coisa que acontece muito, é normal isso dentro do líder, né? Eu costumo dizer, quando você está desenvolvendo um negócio, todo mundo sabe mais ou menos para onde tem que ir, né? A hora que é o cara que tem que se impor, a hora que ele está vendo uma outra coisa, que ele tem que se impor e falar, não é bem por aí, é por aqui, né? Tem um caso muito conhecido, né, do Steve Jobs. Steve Jobs era aquele cara, o que ele falava meio que lei, né? E aí os caras tiveram que bater num negócio dele para ele falar, não, cara, vai por aqui, acredita que
como é que é? A Play Store da Apple vai funcionar. Ele não queria isso. Né? Então é saber convencer os outros, né? E vão ter muitos momentos que todo mundo vai estar contra você. Sim. E você precisa ser enfático e seguir pelo caminho que você acredita que é o certo. Eu acho que isso é o mais importante, ter bons argumentos. E também eu acho que assim, tem muitas coisas que o próprio Steve Jobs que você comentou, é um cara que em alguns momentos todo mundo achava que ele estava errado. Sim. Ele foi lá, quis fazer o que ele achava que era o correto e deu muito certo. Sim. Então, e pode dar errado também, né? Esse é a grande mágica da coisa. E mas o ponto que eu quero trazer, assim, que faz parte da pessoa que é líder ou quer ser líder, né? Quer ser reconhecido por aquilo que ele faz, é aquele cara que consegue convencer os superiores dele. Porque quando você está lá em cima, tá fácil. O problema é quando você está aqui embaixo e você quer convencer. Né? É assim que eu falo que é onde surgem as grandes lideranças. Né? Não estou nem falando que o cara vai chegar a presidente, não. Mas é aquele cara que é líder. Ele consegue carregar as pessoas junto com ele. Né? Aqui você falou um pouquinho ali antes, no começo, de crédito e tal. O pessoal geralmente põe o crédito, fala que é o score. Se eu tenho score bom, eu consigo. Se eu tenho score ruim, eu não consigo crédito. É só isso mesmo ou tem outras coisas para mexer? Eu acho que é um input, é uma ferramenta, né? A gente não pode achar que isso é o fator decisivo. É claro que se o seu score for muito bom, a sua probabilidade de conseguir alguma coisa é maior. Sim. Mas não é aquilo que é o decisor final. Tem mais uma infinidade de critérios que é considerado, inclusive a rentabilidade daquela operação. Então, assim, tem muitas pessoas que têm um score lá mediano ou um pouco abaixo que tende a trazer uma rentabilidade muito alta para a instituição. Então, acho que isso tem que ser muito precificado na hora de tomar qualquer decisão, né? Sim. E no passado, a gente passou por isso, o score era extremamente importante para as tomadas de decisões. Agregando. Hoje, além do score, surgem muitas outras informações que a gente tem. A quantidade de dados que circulam pelos sistemas é muito grande. Eles têm tomado esse espaço do score? Ou não? O score é esse grande norte. Eu vejo muito que ainda é um direcionador gigante, mas o que diferencia qualquer player, né? Qualquer player, e não estou falando só instituição financeira, estou falando qualquer player que quer criar uma solução analítica. Ele pode usar a melhor ferramenta, o melhor algoritmo de machine learning, o melhor IA, o melhor qualquer coisa. Mas o que vai diferenciar é o dado de input disso. Então, por isso que toda vez você vai testando. E daí você testa 1000 coisas, uma dá certo, ou nenhuma dá certo. E você tem que continuamente ir testando. E criando uma variável nova, e criando um tipo de informação nova para trazer para o seu modelo. Então, com certeza, novos dados, novas fontes de informação vão agregar. Mas daí você pode agregar dentro do score, você pode agregar na política, você pode agregar no próprio preço. Então, acho que sim e não, né? É a forma como você está olhando. Exato. Uma coisa que você estava falando agora, eu lembrei. Né? Por exemplo, a hora que você olha para o crédito, dá o crédito, né? Você olha, o score ainda me parece ser muito o norte, foca muito. Agora, na hora que você vai cobrar a pessoa, o score é muito importante, mas outros dados que você tem da pessoa pesa muito mais do que na hora de você conceder o crédito. Eu acho que da mesma forma do crédito, né? Eu acho que assim, existe o score, que te dá alguma probabilidade de alguma coisa, mas existe muito o como eu vou chegar nessa pessoa, o que eu vou abordar ela, qual o desconto, qual é a possibilidade dela fazer o pagamento. Então, assim, qual é o canal que eu tô falando com ela. Então, assim, depende de N fatores aqui que você tem que ir testando, vendo, trazendo,
a possibilidade para a pessoa certa, na hora certa e o contexto todo correto. Eu acho que é isso que vai trazer a recuperação, né? E eu acho que o crédito acontece a mesma coisa, né? Não adianta você dar um cartão com um limite gigantesco se o cara precisa de um consignado, Sim. se o cara precisa financiar um veículo. Então, eu acho que o principal desafio do mercado hoje é conseguir entrar no seu aplicativo, independente se é instituição financeira, se é qualquer app que tenha um produto associado, e tá lá exatamente o que o cara precisa, né? Sim. Você lida com modelos diariamente, que assim, não vou dizer que é todo mundo, né? Porque hoje a parte de cientista de dados tem alguns que lidam com outras coisas, nem sei se é o mais correto ou não, mas o seu caso é modelagem o dia inteiro. Fazer um modelo e transformar ele em algo para explicar isso para o resto do povo que aquilo funciona, né? Não é uma coisa tão simples, né? Que é falar uma linguagem aqui com o cientista de dados, estatísticos, e a outra é falar com os outros executivos. Como você mostra que esse modelo, né, dentro das métricas dele ali de estabilidade, calibração, que esse modelo está fazendo diferença em relação ao outro? E aí eu vou fazer um parênteses até para quem não entende o que é estabilidade e o que é a calibração de modelo. Eu acho que assim, falando um pouquinho das métricas primeiro, né? Quando a gente está falando de estabilidade, a gente tem estabilidade em duas situações. Quando você precisa de uma estabilidade da população, então assim, não adianta eu fazer um modelo para um público hoje e amanhã está entrando um público diferente. Então você tem que garantir minimamente que o que está passando pelo seu modelo foi o que você colocou lá no seu brainstorm que iria passar. Então você tem que acompanhar isso ao longo do tempo. E outra métrica você sempre quer separar o cliente bom do cliente ruim. Então, essa métrica, uma das principais é o KS, que eu acho que a grande parte dos executivos mais entende, né? Essa métrica, ao longo do tempo, ela também tem que ser estável. Ela tem que conseguir separar os bons e maus. Não adianta eu fazer, vamos colocar, se eu pensar que tem de 1 a 100%, de 0 a 1, né? Eu tenho uma métrica lá que fica em 50. Não adianta eu ter 50 um mês, 30 no outro, 20 no outro, 10, 70. Isso vai... Quando eu aplicar isso, vai ficar uma bagunça nas minhas políticas. Sim. Então, isso eu tenho que garantir. Quando eu falo de calibração, a calibração do modelo vai muito em linha do que eu quero saber que um score XYZ, numa certa posição, ele tem a mesma relação de bom e mal. Perfeito. Para eu poder usar isso da melhor forma possível, independente de qual modelo for. Tá? É claro, tem instituições que vão ter todos os modelos calibrados na mesma régua, e tem modelos que você vai calibrar a política e não o modelo, né? Que daí depende de como que é a estratégia de cada um. E agora, voltando para a parte de como que a gente explica, eu acho que você tem que entender o público que você está falando, e daí sim trazer informações que vão mostrar para ele que aquilo funciona ou não. Eu vou dar um exemplo. Se você estiver falando para um executivo, você não vai colocar todas as métricas técnicas ali dentro. Você vai falar, cara, estabilidade KS já é uma coisa que está enraizada, né? Então, tem estabilidade, tem KS, e eu acho que o principal ponto que eu acho que muita gente peca é de não trazer o retorno financeiro. Sim. Se eu mudar o meu modelo, quanto de grana que eu estou trazendo para a mesa? Eu acho que isso, se você fala em dinheiro ali, cara, tenho 1 milhão, eu vou mudar o meu modelo, vou trazer 5, o cara não vai questionar muito o que você está fazendo, entendeu? Sim. Então, acho que isso é uma das principais métricas, o mais relevante que você pode trazer para a mesa de um executivo, por exemplo. E é verdade. O que ele quer saber é o retorno pro bolso, né? Exato. É isso. Não importa a mágica que você está fazendo, né? É o resultado. E é isso que eu vejo muita gente, até que não entende do negócio, de como funciona. E aí eu nem vou falar só da análise de crédito, parte de cobrança, né? Qualquer coisa que envolve a estatística, a modelagem,
né, ela é muito complexa por detrás. Né? Não existe uma regra, né? Aquele cartão tá dando crédito para tudo. Cara, não é tão simples assim, não é uma regra exata, né, para tudo. Tanto é que traduzem o que você está falando. Não importa a complexidade que está tendo feito aqui, o que importa é o que a gente está traduzindo e trazendo para o executivo o dinheiro. E aí eu vou pegar essa parte do dinheiro que você já vem passando por uma... Como fala? Você já não é novo de mercado? Vem passando uma série de Chamou mudanças. de velho na cara dura. A cara dura. Como eu queria ter cabelo branco, viu? Não, o que eu tô querendo dizer aqui, assim, você que já está no mercado há muito tempo, a parte de modelagem vem mudando, ela já mudou nos 10 anos atrás, ela já teve uma grande mudança, mas nos últimos 5 anos ela mudou drasticamente. Como isso se reverte, né, no dia a dia das empresas, tanto nessa mudança da forma de você fazer esse bastidor funcionar, né? Porque a gente for olhar para modelos estatísticos do passado, a gente está falando de regressão linear, que funcionam bem, né? Não dá para dizer, e sempre funcionaram muito bem, e ainda para muitos lugares funcionam bem, mas hoje a gente já está falando de inteligência artificial generativa. Né? É uma mudança grande isso dentro das empresas. Como é que elas... E é um investimento pesado que elas têm que fazer para mudar tudo isso. Né? Como você vê que eles têm feito essa mudança? Está sendo geral nas empresas, né? Essa transformação ou não? Cada uma está seguindo o seu ritmo? Eu acho que cada uma segue o seu ritmo, mas todas pressionadas para estar na vanguarda tecnológica. E dá para todo mundo fazer? Não, assim, depende. Tem duas questões, tá? Uma é o conhecimento técnico. Certo. Eu vou até colocar 3 questões aqui, tá? Conhecimento técnico, a parte de aquela governança e o compliance com aquilo que você está usando, tá? E a parte tecnológica da empresa de fato, né? Então, assim, não adianta eu ir lá fazer um modelo de IA generativa e eu não conseguir implantar. Perfeito. A empresa não está pronta para receber isso. Não adianta assim, a mudança que vem acontecendo, eu acho que é muito uma questão nem de algoritmos. Se você parar para pensar aí e for a fundo dos algoritmos de machine learning, por exemplo, hoje em dia, é estatística. Sim. Então, é uma combinação de estatística. Qual que é a diferença de lá do passado para agora? Que agora eu tenho muito mais capacidade computacional. Então, eu consigo rodar muito mais iterações ali dentro do meu modelo para ter um resultado melhor. Esse é o principal ganho. E com toda a tecnologia cloud, IA, enfim, eu consigo ter uma tempestividade muito maior. Sabe aquela história de falar, putz, eu vou rodar New Real Time? Então, talvez não tenha nessa tempestividade, mas assim, quando chega uma informação, eu consigo já calcular o score, não preciso acumular o mês inteiro, depois calcular e depois mandar. Eu acho que isso tem um ganho gigantesco. E as empresas, eu acho que tem alguns dados que falam que 85%, 90% de todos os projetos de IA não vão para frente. Porque é muita experimentação. Muita experimentação, muito teste. As pessoas ainda têm dúvida de como colocar isso para não ter uma resposta. Porque assim, a IA pode alucinar. Como que eu coloco guarda-reis aqui para que isso aconteça da melhor forma, né? Então eu acho que dependendo do lugar, da instituição que estiver fazendo isso, da empresa, eu acho que vai colocar isso de uma forma mais rápida ou mais devagar. Tá. O que você está falando é assim, quando você fala de compliance, eu entendo que é uma evolução dele, né? Desde que você vai começar a trabalhar com dados, você precisa ter o compliance para garantir o que você está usando não está ferindo nenhuma regra. Né? A parte técnica, beleza, contratar, ter profissionais que conhecem do negócio. Não só das técnicas estatísticas, né, mas também do negócio.
em si. E até da engenharia do dado, da arquitetura, de tudo. Porque cada uma das técnicas exige uma tecnologia de servidor, para ser bem chulo, assim, né? Não é o mesmo negócio, vai... Até na entrega, né? Na hora que você tá na ponta do cliente, você tem que ter o seu sistema levando para lá, né? Você tem que fazer tudo se conectar, né? Se você não fizer tudo se conectar, você fica parado. E tem instituições que eu acho que até, se você parar para pensar, cara, quando você coloca um LLM da vida aí, um chat OpenAI, esse tipo de coisa, o que acontece? Se você não tiver um controle, uma segurança da informação, segurança do seu sistema muito bem estruturado, você está vazando dado. Sim. Então é por isso que é difícil. O quanto você quer vazar o dado? Quanto você pode vazar o dado? Quanto aquilo tem valor para você? Sim. Então eu acho que essas são as questões que estão sendo mais discutidas hoje. Não é nem de como fazer. Eu vejo muitos profissionais aí. Se você pegar o YouTube, você aprende a montar se você quiser, né? Claro. Você aprende a montar um multiagente, uma inteligência artificial. Você faz um robozinho ali na sua casa, enfim. Você faz isso muito fácil. Sim. Agora, colocar isso para trazer retorno financeiro começa a ficar um pouco mais complicado. Tem que se planejar para fazer tudo. Né? Exato. Todo negócio é possível você implementar até a inteligência artificial generativa. Só que é uma questão de planejamento. Além de planejamento, eu acho que é um ponto muito... O quanto é recíproco. O quanto você quer dar de informação para o quanto você quer receber. Então, eu vou colocar quantas camadas de segurança, eu vou criar o meu próprio LLM para que eu não precise compartilhar a informação. Então, tem tudo isso que precisa ser visto antes, né? Imagina que eu vou criar uma startup amanhã. Uma suposição aqui. E daí, dentro da minha startup, eu tenho informação sensível. Eu não posso passar. Cara, se eu colocar dentro do meu chat GPT da vida, já era. Eu não sei para onde vai isso, entendeu? Por mais que esteja escrito ali que é confidencial ou algo do tipo. Sim. Essa é uma questão que eu sempre falo com todo mundo. Toma cuidado o que você vai fazer com a inteligência artificial, né? Nem pela inteligência artificial generativa, né? Porque hoje eu concordo com você. Não importa o que está escrito ali, põe um pé e meio atrás e realmente seus dados estão ficando só dentro de você, né? Você tem que ter seus guarda-rails ali para você estar bem respaldado no que tipo de dados você pode colocar, que tipo de dados você pode estudar ali dentro dessa ferramenta, né? Não é simplesmente pegar a ferramenta e fazer. Sim. Open Finance está ajudando ou não está fazendo diferença ainda? Eu vejo que para algumas empresas ajuda muito, né? Eu acho que o principal ponto do Open Finance, que vem crescendo bastante, são para pessoas... Hoje a gente tem um público de não seletista muito grande no país, né? Então o carinha que está vendendo ali, você passa em várias empresas, a pessoa que está vendendo ali o café da manhã, cara, ela tira um dinheiro razoável ali com aquilo. Sim. E muitas vezes isso não é refletido na conta dela, nas instituições financeiras ou qualquer outra startup que tenha o papel de ter crédito como o core, né? Então ela fica muito desassistida. Ela pega um cartão que tem um limite muito baixo, ela não consegue financiar um imóvel, não consegue financiar um carro, ou se vai fazer isso é com uma taxa absurda. Mas a galera tem aderido ao Open Finance? Depende das empresas. Tem empresas que já tem, por exemplo, uma das... Não, eu tô falando as pessoas físicas mesmo. Então, depende do incentivo que tem para fazer esse consentimento. Qual que é a ideia do Open Finance, né? Você tem o dado, eu tenho o meu dado é meu. Eu preciso usar esse dado para trazer benefício para mim. Então eu vou compartilhar por quê?
Então, cada vez mais que as empresas mostrarem benefício de se compartilhar o dado, eu acho que isso vai fazer com que o ecossistema se retroalimente, né? E é isso que eu acho a coisa mais louca do mundo. Que nego vai lá no Facebook, no Instagram, né? E, compartilha a vida íntima dele. Mas ele tem um medo desgramado de ir lá no aplicativo do banco e falar, abrir, né, o que ele tem para os outros. Que para mim traz muito mais resultado do que essas coisas. Que é regulado pelo Banco Central, né? Então... Não, é o medo das pessoas. Né? Ela não tem medo nenhum de compartilhar a vida íntima dele na rede social. Mas tem um medo desgramado de aderir ao Open Finance. Mas é por isso que você começa a olhar o Open Finance, você vê que a classe social C, D e E é a que mais compartilha dados, né? Ah, é? É, porque o que acontece? Quem está buscando crédito e não está conseguindo o crédito em algumas instituições, o cara fala, você não conseguiu, mas você tem uma repescagem aqui. Então ele não consegue em uma, em duas, em três, ele vai lá na quarta, tem o Open Finance aqui disponível, pum, vou te mandar. E daí sim, para essa empresa que está utilizando esse dado para conceder o crédito, ele começa a ver valor e daí ele compartilhou e tá tudo bem. Né? Agora, assim, cara, se você é uma pessoa que seu banco já está te oferecendo as coisas que você precisa e você compartilhar não vai melhorar em nada a sua taxa, para que você vai compartilhar, né? Sim. Esse é muito do pensamento de muitas pessoas, né? Não, perfeito. Não, eu concordo. Mas essa para mim foi uma novidade. Para mim, porque eu acompanhei isso um pouco no começo, né? O classe DI era que menos aderia, assim, de larga margem. Era mais A e B mesmo que aderia. Para mim, bom saber disso, porque aí é onde cria oportunidade, principalmente de negócio, de mercado. Exato. E tem um ponto também, eu acho que assim, hoje a gente vê uma população muito bancarizada e bancarizada de uma forma digital, né? Sim. Então, assim, quem que não tem uma conta digital? Todo mundo tem mais de uma conta, na verdade, né? Verdade. A grande maioria das pessoas. Sim. E daí, dito isso, geralmente tem uma conta digital. E dito isso, fica muito mais fácil de você compartilhar, porque o compartilhamento é ali no seu app, enfim. No Open Finance, tem alguma coisa que te surpreendeu positivamente ou negativamente? Positivamente, eu acho que positivamente é o propósito de algumas empresas que utilizam o Open Finance, né? Existem empresas que, assim, qual que é o propósito dela? De conseguir, de fato, fazer o que eu comentei no início, de conceder crédito para as pessoas que têm renda, ele consegue receber tem muito crédito na conta, só que ele não tem um salário formal. E daí, com isso, eu consigo comprovar que eu recebo dinheiro. E isso é uma coisa que, não sei se você lembra, provavelmente sim, né? Que você, para fazer algum financiamento, pegar um cartão, eu recebo um valor na minha conta do banco tal. Daí você tinha que imprimir todos os seus extratos, levar lá para o gerente. Cara, hoje você não precisa fazer isso. Sim. Você compartilha o seu Open Finance no mesmo momento, muito mais seguro, ninguém fraudou o extrato, não fez nada, tá ali todas as informações da outra conta que o cara falou que está recebendo. E se a instituição que está recebendo essa informação, esse compartilhamento do Open Finance, consegue criar a lógica para captar essas informações, ele já está ali, quanto o cara recebeu nos últimos 3 meses, a média disso. Então o cara recebeu 5 mil reais de média nos últimos 3 meses. Cara, não preciso fazer nada, é aquilo, tá correto. Entendeu? Sim. Fica muito mais seguro. Então isso é um ponto positivo. E mais rápido, né? Inclusive. É um ponto positivo. E uma das coisas que quando eu trabalhava numa instituição do Open Finance, era exatamente isso. A gente criou uma renda, tinha uma renda estimada e tinha uma renda de fato que era a renda observada do cliente. E isso era uma das coisas que tinha mais ganho ali, né?
Eu não entendi essa parte da renda, qual que teve o mais ganho. A renda em si. Sim. Era uma renda única, mas uma aquela parte que era você estimada e uma parte era observada. Uhum. Tá? Então, assim, eu não tenho como estimar uma renda para o Joãozinho que vende o pão ali na esquina. Perfeito. Mas, baseado em tudo que cai na conta dele, que ele recebe, a movimentação e tudo mais, eu consigo fazer isso. E isso é ouro. Para as ouro. empresas, inclusive para quem vai usufruir disso, que é a pessoa, né? Exato. É o informal, né? O informal, cara, isso para ele é fantástico. E também eu consigo fazer a capacidade de pagamento. Se eu estimo uma renda, Sim. eu vejo tudo que tem de gasto. Não é tão simples quanto, mas é uma proxy do que você consegue fazer com capacidade de pagamento. Sim, sim. Daí você perguntou uma coisa que não é tão legal do Open Finance. Eu acho que já está muito melhor, né? Mas no início, eu acho que a estruturação das informações, eu acho que não estavam tão legais, né? E daí eu acho que todas essas empresas começam a receber os dados das APIs, dos bancos, e daí as empresas começam a falar, isso aqui está vindo de uma forma não correta, isso aqui está vindo assim, isso aqui está vindo assado. E daí o ecossistema vai se melhorando. Então, acho que num futuro próximo, a gente vai ter um ecossistema muito mais acurado, né? Ainda tá bem bagunçado, então. Acho que dá para usar bastante coisa. Não, que dá eu não tenho dúvida nenhuma, mas ainda tá tem bastante coisa para melhorar, com certeza. Tá. E o pessoal tá começando a entender melhor como usa isso, né? Bom, eu tava... Eu participei, me colocar, juro, cara, me colocaram num grupo do WhatsApp lá, recentemente, mais um, eu já saí, não dava. Mas é sério, tinha uma pessoa que até hoje não sabia usar o SCR, mano. Hoje. Imagina o Open Finance, Deus amado. Eu acho que você tem que... cada hora ele tá melhorando, incluindo uma coisinha nova, então você tem que estar sempre se reciclando quanto a isso. Uhum. Mas tem um conceito básico ali, que depende do grau que a pessoa tá olhando pela primeira vez, Sim. né? Mas, de fato, é uma informação que já tem alguns anos. Acho que o ECR começou a ser divulgado quando eu iniciei na minha carreira profissional. Amigão, isso aí tem mais de 20 anos. Não, 12, 13, vai. Eu tenho isso, então eu sou mais velho que você, ó. Já usava isso antes. O SR é bem antigo, cara, e é surreal as pessoas ainda não saberem o que tem lá dentro ainda. Numa decisão, vou voltar lá, eu sei que não é escrito em pedra, né? Quando a gente fala, se a hora na decisão de crédito que você vai aprovar ali, se é mais necessário melhorar o ponto percentual de aprovação a um risco constante ou diminuir a perda, né? Mas aí você tem uma aprovação mais estável. Dá para decidir, tem uma regra ou uma forma de decidir agora eu quero ir por aqui ou não eu quero ir por ali? Cara, eu acho que depende. Tudo é uma questão da análise do momento, assim. Qual que é o apetite de risco da instituição que está cedendo crédito? Como que ela está com relação a PDD? Como que está a rentabilidade? Qual é a estratégia que ela tem para os próximos meses, anos, enfim. Então, assim, eu posso estar com uma estratégia de crescimento de carteira. Então, inevitavelmente, eu tenho que dar um passo, descer um pouquinho a minha régua de aprovação para que a carteira aumente. Eu posso estar em um momento que, cara, estou vendo que o meu cenário econômico não é propício. Então, eu já vou aumentar o meu ponto de corte para que não estoure a minha PDD lá na frente. Entendeu? Perfeito. Então, eu acho que é muito... É uma coisa que a gente estava conversando até antes aqui, né? É aquele momento que você está chegando aqui e conseguindo olhar a técnica e olhar o negócio e juntar as duas coisas. Então, você olha o negócio, olha o cenário econômico, olha todo o seu contexto de negócio, de empresa, tudo que você precisa ver para poder tomar uma decisão, baseado na parte técnica que você tem. Você vai fazer... Quando a gente fala de analytics em si, né, o analytics é muito direcionado
para o negócio, para os problemas que você quer resolver. Perfeito. Então você acha uma solução para resolver aquele problema. Se você tivesse outro problema com os mesmos dados, a mesma informação, tudo que está aqui, talvez você iria para outro caminho, entendeu? Então você tenta otimizar aquele analytics para o problema que você tem. Então, uma vez que você conseguiu enxergar qual é o cenário econômico, qual que é o caminho, as metas que a sua empresa está querendo chegar, daí você determina o que você vai fazer. A estabilidade, é aumentar público, aumentar receita, enfim. Então, e aí é o ponto. Porque quando... vou falar assim, porque a maioria das pessoas não sabem da onde que vem essa decisão. Que você toma essa decisão sozinho ou não. Você traz a galera executiva, chefe, não sei o que, e vai decidir para que caminho tomar. Porque você pensar o resto da empresa, não tem a mínima ideia de quem está tomando essa decisão e por quê. A decisão é cascateada, eu acho que sempre, né? Não é onde quem direciona o caminho de uma empresa são os líderes, eles estão ali para isso. Aonde que a gente quer chegar? Qual é a meta? Qual é o cenário econômico? Eu sempre falo para todo mundo, né? Tem gente que olha algumas pessoas num nível alto e fala assim, cara, eu acredito muito que a pessoa não chegou ali à toa. Então, minimamente, você tem que entender o que aquela pessoa está falando. Se você tiver algum questionamento, até onde você está ali, você deve questionar, sempre com uma pergunta curiosa, né? Eu acho que isso é muito importante. Perfeito. Mas você deve questionar e perguntar o porquê das coisas para você entender, para você conseguir cascatear para debaixo. Então, assim, a decisão inicial vai vir da alta liderança, não tem como. Então, aí que vem o ponto que eu acho que é o ponto importante que você falou. O direcionamento vem deles, né? Mas também cabe a você a questionar se aquilo naquele momento é o melhor resultado, né? Porque, ou pelo menos tentar mostrar assim, o que você não sabe. Vamos lá, você tem um presidente, o presidente tem uma ideia e ele tem os seus conselheiros. Perfeito. Então ele vai falar assim, ó, eu quero ir por essa estrada. Daí ele vai falar, os conselheiros vão vir aqui e vão falar assim, ó, cara, você tá com um carro, um Fórmula 1. Essa estrada que você tá querendo seguir tem buraco. O primeiro buraco que você cair, ele vai parar aqui, você vai precisar chamar um guincho. Daí o presidente vai falar assim, putz, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Daí ele vai falar, então eu não vou por essa estrada, eu vou por aquela outra. Daí quando chega naquela outra, ela fala, ó, essa estrada, ela é um caminho de 1.000 quilômetros. E nesses 1.000 quilômetros não tem posto de gasolina. E sua autonomia do seu carro é de 500 quilômetros. Então no meio do caminho você vai parar. Daí você vai precisar também disso. Então ele vai colocando situações e vai abordando ali as situações para que ele consiga chegar no objetivo dele, mas por alguns caminhos diferentes. Ou ele vai falar assim, cara, ó, eu quero chegar lá naquele ponto, tá? E as pessoas vão dar as dicas para ele e no final ele pode falar, ó, tá bom, eu não vou mais para aquele ponto, eu vou parar aqui porque aqui tem muito das coisas que eu quero e aqui tá suficiente por agora, porque eu não consigo ir nesse momento até lá. Claro que se você parar falar pro presidente, o que você quer? Cara, eu quero que a receita esteja lá em cima, tudo esteja indo bem. Ele quer um mundo perfeito. Todo mundo gostaria de estar assim, mas a vida real não é. Então você vai achando isso, os conselheiros vão falando, eles passam para o presidente, daí você acha um ponto crítico. Daí vai cascatear isso. As pessoas vão dando mais sugestões e vão passando a forma de fazer. Sim, e o ponto que eu quero chegar aqui assim, é que toda a cadeia faz parte das sugestões que colocar, né? Sim. Desde o estagiário, né, para todo mundo, aqui cada um no seu nível, mas o estagiário consegue impactar o primeiro que está acima dele, o júnior, que é aí você pega ali o estagiário, júnior, pleno e sênior consegue impactar o coordenador. Exato. Os coordenadores vão impactar o gerente e assim por diante, né? E vai mostrando
Que é essa decisão, puta, eu queria chegar aqui, não, agora, eu queria, mas agora, dada a realidade que todo mundo mostrou, eu vou chegar até aqui, ou vou chegar, mas vou fazer um caminho diferente, né? Tem o meu chefe, o meu ex-chefe, que ele falava muito assim, né? Ele fala ainda, na verdade, tenho muito contato com ele ainda. Mas o que ele fala é que nós somos gestores de recurso e o quanto a gente vale é muito que o quanto a gente consegue influenciar a nossa volta, né? Então, assim, se você é uma pessoa que consegue influenciar, e eu não tô falando influenciar de a pessoa fazer o que você quer que ela faça, né? Mas influenciar de a pessoa te ouve, te ouve o que você tem a dizer e qual é a sua perspectiva sobre aquele aspecto. Vamos por aqui porque é melhor, tem esse ponto. Então todo mundo, desde o estagiário, desde qualquer pessoa da empresa, até você chegar na liderança, é o quanto que você está influenciando aqui, o quanto você vai ter que fazer. Eu sou estagiário, estou fazendo uma análise aqui, e eu vi um negócio super relevante. Cara, eu vi isso é relevante, por que a gente não faz por esse ponto? Então, assim, você ter um senso crítico desde qualquer etapa ali dentro de uma empresa para que possa começar a mostrar valor com as suas ideias, né? Sim, perfeito. Você citou seu chefe, né? A gente geralmente costuma aprender muito com chefes, né? Mas você teve uma experiência diferente, foi aprender o que acontecia lá fora. Como é que foi? Como foi esse aprendizagem de trabalhar fora do país? E o que você conseguiu trazer de lá para cá? Cara, eu acho que assim, é outro assunto que a gente estava falando um pouco antes, né? Eu acho que foi uma experiência enriquecedora, claro. Eu acho que quando a gente muda de cultura, a gente de fato sai da caixa, né? E eu comentei que foi aquela história engraçada que eu não falava inglês e as pessoas, eu achei que não ia acontecer a vaga, e daí o pessoal na linha de telefone tava rindo lá atrás, eu falei pra minha esposa, não vai rolar essa vaga, e daí me ligaram, né? Mas conta o que aconteceu aí, vai. Não, eu fiz uma entrevista num banco, grande banco lá da Europa. E daí o pessoal falou, conhecimento técnico tá ok, mas o inglês tá muito fraco. Volta daqui 6 meses. Beleza, já fiquei desanimado, né? Mas eu não sou de desistir fácil. Mas eu quase desisti, né? Mas aí tem outra pessoa do meu lado aqui que me empurra, você precisa né? do poder, você precisa do suporte. Com certeza. Daí eu tava lá, não, me ligaram outra entrevista. Eu acabei de sair de uma que não deu certo, me ligaram para fazer outra. E eu tava no norte do país e era lá no sul, né? E daí me ligaram, vem aqui fazer uma entrevista, tem uma entrevista para você e tal. Daí eu virei pra minha esposa e falei, putz, eu não vou, acho que não vai rolar, vou estudar mais um pouco, depois eu procuro. Falei, não, cara, você já tem, vai lá. Daí eu peguei o ônibus à noite, passei a noite inteira viajando, cheguei lá, fui lá, fiz a entrevista. A conversa foi legal e tudo mais, aquela dificuldade de não falar muito bem, mas já estava estudando há um tempo também, né? E daí eu fiz a entrevista, fiz a prova teórica ali, eu acho que fui bem, acho que foi isso que me salvou. E daí me ligaram e falaram, você passou na primeira fase, agora tem uma entrevista, mas é por telefone. Falei, tá bom, né? Daí eu peguei o telefone e tal, saí lá, comecei a falar. Daí o pessoal me perguntava algumas coisas, e aquele sotaque britânico, eu não entendia nada. E daí eu respondia o que eu achava que era e tudo mais. E daí eu via o meu chefe, chefe da época lá, futuro chefe. Com a moça do RH, e eles me perguntavam, eu respondia, eles riam. E daí foi essa situação. Eu desliguei o telefone e falei pra minha esposa, não vai acontecer, eu vou estudar mais, procurar outra. A galera tava rindo lá no telefone. Daí passou algumas horas, o Headhunter me falou, cara, eles vão fazer uma proposta pra você, gostaram de você, vem pra cá. Você faz a gente dar risada. Cara, você é engraçado e tal, não. Mas daí eu acho que o grande ponto lá foi que eu descobri que, assim, os brasileiros, ou
principalmente a comunidade técnica que a gente tem nessa área, ela está muito, muito bem posicionada. A gente não está perdendo nada para ninguém lá fora, né? E por isso que quando a gente vai e mostra uma capacidade técnica, como eu fui, os caras querem, vem, você não fala, mas eu vou te dar uma chance, porque a língua você vai pegar com o tempo aqui. Sim. É inevitável que você pegue isso. Então, eles me deram essa chance, eu fui para lá, eu acho que eu comecei a ter uma visão um pouco diferenciada de negócio, de fato, né? O negócio lá é totalmente diferente. O que a gente quer muito é ter aprovação automática. A minha inadimplência na época lá era 0,8 do modelo que eu fiz. É diferente dos 12, 13. Quase a nossa fraude. 20% do que eu tenho em alguns portfólios, né? Uhum. Então, assim, o desafio foi usar técnicas diferentes de validação de modelo para poder ter um resultado muito bom, né? Só que eu acho que isso eu também tinha uma certa experiência, porque eu participei de modelagem no Brasil de portfólios de empresas e corporate até, que eram com uma inadimplência muito baixa. Então, assim, calhou que eu fui para uma linha de uma pessoa física lá, que também tinha características parecidas, e eu já tinha estudado coisas parecidas na faculdade. Então, ajudou bastante. Mas eu acho que o principal, voltando à pergunta, né? O principal aprendizado que eu tive é o convívio com pessoas de outras culturas, para você chegar no mesmo propósito ali. E isso que faz cada vez mais a gente aflorar o nosso papel de líder, né? Conseguir lidar com... Não importa a pessoa que está ali. Você consegue ser o seu melhor para acomodar isso. Não, perfeito. E o que você, nesses anos todos, você teve que... Vou até montar aqui melhor. Quando a gente está ali trabalhando, está na lida, a gente está mexendo muito com dados, modelo, e a gente fica focado nisso. Para liderar, a gente tem que deixar algumas coisas para trás, né? Para liderar. Aliás, primeiro a gente começa a liderar, depois a gente começa a liderar melhor, né? E a gente vai deixando. Para você, o que foi o mais impactante que você falou? Não, cara, isso aqui eu realmente tenho que deixar de lado para chegar onde eu quero. Putz, essa é uma boa... Como líder. Essa é uma boa pergunta, né, cara? Mas eu acho que principalmente é deixar de ter qualquer conceito antecipado de qualquer situação, né? Então, em alguns momentos eu acho que eu ia pra briga mesmo com algumas pessoas, né? Sim. Não importa o que a pessoa fosse falar ali, tá certo ou errado, eu tentava defender o meu lado. E é isso. E eu acho que como líder, você tem que ter uma escuta ativa muito, muito boa, né? Você tem que conseguir ouvir as pessoas. E se não fizer sentido para você, você ter bons argumentos para poder explicar por que aquilo não faz sentido, né? E em alguns momentos também, eu acho que você tem que estar rodeado de pessoas que em vários pontos são melhores do que você. Sim, eu prefiro ser o pior dos melhores. Exato, só que você tem que ser muito bom em orquestrar essas pessoas. Sim. Então, assim, quando você orquestra muito bem as pessoas que têm as suas particularidades, você faz um time que vai voar. É verdade. Então, acho que foi essa escuta ativa com essas pessoas que estão ali, que são muito boas, e saber orquestrar isso, eu acho que me tornou uma pessoa melhor. Então, deixar de ir para a luta e começar a ter uma escuta ativa, acho que fez uma grande diferença. Show. E o que você vê para o futuro? O que você fala, cara, de evolução na área de ciência de dados, o que você enxerga que vai acontecer para os próximos anos? Eu acho que GenAI vai ser uma das coisas que vai ter maior evolução aí nos próximos anos, e digo além, né? Eu acho que é a parte de multi-agente. O conceito de multi-agente é você criar
imagina que eu tenho algumas tarefas operacionais que eu não vou mais fazer. Perfeito. Eu não vou mais fazer, e não é nem no quesito de eu colocar um texto ou alguma coisa simples ali e eu ter o meu documento pronto. É no quesito de tarefa de fato. O meu multiagente vai pegar, eu preciso ligar para uma pessoa, confirmar com ela se ela está disponível naquele horário e depois marcar uma agenda, disparar um invite, fazer várias coisas. Então você programa um multiagente para fazer isso para você. Perfeito. Ele já sabe fazer isso. Então isso eu acho que vai começar a dar ter um espaço muito relevante, né? Às vezes você precisa se atualizar sobre algum tema. Eu criei um multiagente lá que vai assim, um é o cara que é o pesquisador. Então o multiagente pesquisador vai pesquisar na data de hoje quais são as notícias mais relevantes de IA. Perfeito. Daí o outro multiagente, ele vai ser o cara que vai escrever o texto dentro de um e-mail e enviar para a pessoa. Tá? E daí eu rodo isso, sei lá, eu deixo esquedulado lá, essa palavra não é muito legal, mas agendado ali, e ele roda no tempo que eu quiser, uma vez por semana, uma vez por dia, enfim, me manda as 5 notícias mais importantes. E isso você está dizendo que é a coisa teoricamente simples, né, de se fazer. Isso é muito simples. Na verdade, assim, eu fiz com a ajuda de uma outra pessoa, porque eu comecei a estudar muito isso, e ele já tinha feito. Ele até me ensinou como fazia isso, e eu comecei a estudar. E daí eu fiz isso, mas baseado num aprendizado que eu tive. Eu falo assim, se hoje a gente já está conseguindo fazer isso, cara, imagina daqui a um ano a complexidade que a gente não consegue colocar isso. Não, cara, mas eu acho que isso, eu dei um exemplo mais simples do simples do simples do simples. Não, por isso que eu tô falando, hoje a coisa isso, de uma certa forma, até já funcionando é seu exemplo. Imagina daqui a um ano que você não está conseguindo fazer. Se você pegar e precisar fazer uma viagem hoje, existe algumas empresas que já disponibilizam os agentes que você vai lá e coloca assim, você coloca suas informações básicas para ele, sei lá, qual a informação de você fazer um login num site ou informação do seu cartão de crédito, as informações que você precisa ali, você fala para ele, eu preciso que você verifique nas próximas semanas e avalie as tendências de preço de passagem, e a hora que você encontrar uma passagem que esteja num valor, o menor valor possível no histórico, você vai lá e faz a compra para mim, meus dados são esses, compra a passagem, emite a passagem e me manda no e-mail. E você deixa lá o negócio. Daqui a pouco vem no seu e-mail. Pum. Sim. E isso é simples. Você não precisa fazer código nenhum. A última viagem que eu fiz de férias, cara, a inteligência artificial, ela fez tudo pra mim. Exato. Tudo. Não sei me preocupar. Como é que fala? Ela já dava pra mim a temperatura provável que ia estar lá, se ia estar chovendo ou não, que ônibus, que trem que eu pegava, quanto que eu gastava, qual que era a melhor hora para estar no lugar. Ela já otimizava isso no passeio. Ela entendeu qual que era o tempo que eu ia gastar para não ficar corrido. Eu queria curtir o lugar, vou lá ver, vou no lugar X, vou curtir a vista. Não era só chegar lá, bater o olho e voltar, não. Ela colocou um tempo, vou ficar lá, né, admirando, conversando, assim. Cara, isso hoje já tá fazendo. Sim. Tranquilo. Isso é simples, né? Eu recentemente vi uma entrevista de um futurologista e tal, e falou assim, não, em 2036 a nossa realidade vai ser outra. Eu falei, caraca, há 5 anos atrás já era totalmente diferente de hoje. A gente só não tem ainda skate voador, né? Mas o resto tá chegando. Exato. Cara, eu, sinceramente, daqui a 5 anos a gente vai ter outra realidade. A gente não tem skate voador que a gente compra no mercado ainda, né? Mas já tem. Mas já tem. É verdade, já tem. E pra gente fechar aqui, qual, na sua opinião, o que
O que a inteligência artificial, a ciência de dados tem para nos trazer como grande revolução hoje no mercado? Tanto que você pode ver que está acontecendo lá fora e que ainda não chegou aqui, ou algo que ainda possa acontecer aqui ou lá fora que vai mudar a nossa vida de uma forma geral. Eu acho que principalmente isso tudo que a gente já falou, né? Já está tendo essa revolução. Eu acho que a gente tem que estar muito apto aos empregos que vão parar de existir. E sempre vai ser uma mudança. Eu não acredito que para de existir, corta a vaga e as pessoas vão ficar desempregadas. Acho que as pessoas têm que se adaptar. Quando a gente está falando de IA, de multiagente, desse tipo de coisa, quanta gente que tem que aprender a criar prompt, criar código para fazer os novos multiagentes. Sim. Então, assim, é uma mudança. Se a gente olhar e tiver apto a fazer isso, acho que todo mundo vai ter espaço. Mas eu acho que a gente já está vivendo uma das maiores revoluções que a gente viveu em um momento em muitos anos. Viu? Sim, exato. E esse ponto que você falou é muito legal, porque muitos empregos vão ser cortados, vão deixar de existir, mas também vão ser criados muitos outros, né? A questão da velocidade de adaptação. Aí que fica meu medo, porque eu não sei o quão rápido a gente se adapta. Né? Mas também não sou especialista para saber. Eu acho que muita gente fala das novas gerações, né? Pô, a galera não tá afim de nada e tudo mais. E eu vejo 2 pontos, né? Tem muitas pessoas que de fato não querem nada com nada, mas tem muitas pessoas que estão surfando na onda da possibilidade, do mar de possibilidades que a gente tem. Cara, se você quer aprender, me fala um assunto que você quer aprender que você não consegue. Sim. Me fala um assunto, cara. Eu sou muito de fazer as coisas em casa. Então, eu tenho meu carro lá, eu vou lá e eu que quero trocar o parafuso não sei da onde. E, cara, eu não sei. Eu vou quebrar o carro. Antes eu vou lá, pesquiso, olho no YouTube. Cara, no YouTube tem sempre um vídeo. Eu adoro aprender as coisas nos vídeos do YouTube. Tem. E daí eu vou lá, olho. É assim. Vou lá e pum, faço. Eu quero aprender a usar um programa aqui de computador. Eu vou lá, coloco no YouTube. Cara, 3 horas de aula. A única coisa que você precisa ter é paciência. Você precisa estudar e sentar a bunda lá e fazer. E assistir o vídeo 3 horas. Sim. Depois que você assistir 3 horas de vídeo, você vai conseguir fazer em 2 minutos. Mas você precisa... A primeira tacada são as 3 horas. Sim. Então, acho que esse é o investe as 3 horas, pra você não gastar meia hora toda vez, depois é só 2 minutos, toda vez que você precisar fazer, né? E botar em prática, perguntar para quem já conhece, quem já sabe, te ajudar, né? É verdade, mas e eu concordo com você, a gente consegue aprender tudo. A gente só não pode ficar se lamentando lá no muro, não dá para ficar nas lamentações. Né? Exato. Quem quer faz, né? Quem quer faz. A gente estava comentando, esse é outro assunto também que a gente estava falando um pouco antes, né? Eu tenho os meus planos, eu quero aprender algumas coisas, eu quero, sei lá, viajar, aprender. Cara, eu vou fazer isso quando for prioridade, quando eu colocar isso no papel ali e, de fato, ter uma ação para fazer isso, né? Perfeito, sim. Então, eu acho que é da mesma forma quando a gente fala de mercado de trabalho ou qualquer coisa da nossa vida, né? Sim, é verdade. Jorge, cara, deu nosso tempo, foi show. Das poucas que eu não vejo a hora passar, ela andou, até passou do tempo. Isso aí. Nosso papo aqui. Cara, show de bola. Obrigadão pelo Valeu, papo. Matheus. Show. E galera, muito obrigado por estarem aqui. Dá o joinha, curte o canal lá, assina que isso ajuda pra caramba. Pra hoje, YouTube, Instagram, LinkedIn. Estamos andando pelas redes aí, gente.
Muito obrigado por tudo, viu? Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.